Pessoal, boa noite, finas e poderosas. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live especial aqui do Mês da Mulher. Aproveitar aqui e desejar, né, um parabéns a todas aí. O nosso canal, né, celebra essa força feminina ao longo de todo o ano, mas é claro que dia 8 de março é um dia muito especial. O mês também, né, tem muitas comemorações, muitos eventos, uma programação intensa aí, né? Então é muito bom também a gente poder celebrar isso. E o tema da live de hoje, gente, é um tema polêmico que eu já queria trazer aqui, ó, faz tempo, tá? E perguntando para as minhas convidadas, para as minhas amigas, para as minhas conhecidas, para as profissionais aqui que eu já entrevistei, recomendações. E fui até chegar na nossa maravilhosa entrevistada de hoje, que é a Cíntia Andrade. Vou apresentá-la aqui para vocês antes de chamar ela. Ela é formada em psicologia pelo Uniceub, acredito que é isso, em Brasília. Tem formação em psicopatologia comportamental pelo IBAC em Brasília também. E especialização em psicologia clínica analítico comportamental pela Unifeg. Faz atendimentos online, internacional, inclusive, né? Porque aqui o povo é chique. Para os Estados Unidos, Nova Zelândia e Portugal. Além disso, né? Fotógrafa casada, tem 2 filhos e é uma carioca que mora em Balneário Camboriú. Então, vamos chamar aqui a nossa convidada. Essa live, já me perguntaram aí, vai ficar salva, tá aí ainda trabalhando tudo mais. Pode conferir depois aqui no perfil e no canal. Oi, tudo bem? Oi, Boa noite. Cíntia. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo um pouco baixinho, tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo super bem. Deixa eu ver se eu aumento aqui, o que que a E eu gente não tô pode te fazer. vendo. Não sei o que aconteceu. Olha, pra mim tá tudo normal. Peraí, deixa eu ver aqui. Tá vendo nós Tô duas? vendo nós duas, tranquilo. Ah, isso já aconteceu uma vez quando eu salvei a live, ficou certo também, né? Coisas do Instagram. A Marisa tá entrando aí, boa noite. Marisa, fala pra mim se estás vendo nós duas ou só uma pessoa aqui no vídeo, por favor. O Alexandre também pode dizer se ele tá vendo as Ah, duas. Olha, ele tá tá vendo vendo as as duas. duas. É. Nossa, adoro fazer entrevista, ser entrevistado aqui, né? Ai, que coisa, né? Não dá pra gente saber direito o que que tá acontecendo ou não quando não tem as pessoas aqui pra gente ver, né? Mas tudo Peraí, bem. eu aumentei aqui o meu volume, ficou melhor. Vou Hum, tentar abrir e fechar o meu vídeo, ver se acontece algo. Mas se o pessoal tá vendo, tá tranquilo, né? Bom, muito é, obrigada, né, por aceitar aqui o convite. Cíntia, imagina. não sei se queres complementar algo da tua apresentação. Não, você apresentou direitinho, eu sou realmente psicóloga formada, sou formada pelo Uniceub em Brasília. Eu tenho a formação em psicopatologia comportamental, como você mesmo já disse, né? E tenho a especialização, né, em psicologia clínica analítico comportamental. Então, eu trabalho com a psicologia clínica há muitos anos, é realmente a minha paixão. Né? É aquilo. A psicologia a gente faz por amor, né? Não tem jeito, porque quando você lida com os problemas das outras pessoas, para você ouvir isso, você acabar se envolvendo de uma forma profissional e pegando a parte técnica para ajudar as pessoas, realmente você tem que ter amor, né? Porque tem vezes que a gente mesmo, como psicólogo, precisa da terapia para nos ajudar a lidar com tudo isso, com essa gama de coisas que a gente pega na clínica, né? Nossa, não deve ser fácil, né, dividir isso assim. Não, não é, mas ao mesmo tempo é muito engrandecedor, sabe? Porque quando a gente vê o resultado dos pacientes, eu acho que isso é tudo, né? E esse assunto que a gente vai tratar hoje, que é o narcisismo, é, é um assunto que para mim, mexe fundo, porque eu tenho. Você sabe aquilo, né? A gente atende vários pacientes, e nesses 12 anos de clínica, poxa, eu já atendi de tudo, né? E
Eu tive um paciente bem recente que ele é filho de um narcisista, de um pai narcisista. Então, a gente vê o desenvolvimento dessa pessoa, como que atrapalha o desenvolvimento dessa pessoa da parte toda emocional e a visão que ela tem de si mesma por causa de um pai narcisista, né? A mãe narcisista ou o pai narcisista, eles simplesmente, desde o início, eles começam a colocar nesse sujeito, né, na filha, no filho, coisas muito fortes sobre imagem, né? Porque você aprende desde pequenininho a não receber um amor e a receber sempre uma comparação, porque esse genitor ele tem a grandiosidade, né, de se achar sempre melhor, tudo que ele faz é melhor, então ele diminui essa criatura, né, esse filho, essa filha. Tanto um pai ou uma mãe narcisistas, eles podem sim atrapalhar muito esse desenvolvimento. Uhum. Bom, a gente vai falar sobre isso ao longo da live, mas antes de eu começar aqui com a primeira pergunta, eu até queria fazer esse comentário, né? Porque até brinquei aqui, domingo teve o Oscar, né? E até brinquei com o pessoal, porque quando a gente fala, né, narcisista tal, e a gente tem aquela vaga ideia, acho que muita gente, assim, né, que não vai a fundo estudar e tudo mais, pensa que, é só a pessoa, né, que tem até aquela questão da beleza, que se acha o centro do mundo, né, que é vaidosa e tudo mais, que é algo bem superficial, né? E aí até brinquei, tipo, no Oscar deve ter muito narcisista. Mas quando a gente começa, né, a entender que está em todas as esferas da sociedade, até como tu comentasse, um pai e uma mãe que ao longo, né, desde a infância, ali durante toda a criação já começa a impor, né, suas vontades, a reprimir o talento e tudo mais da criança, como isso lá na frente, como tu falasse agora nesse caso, vai precisar de muita terapia, né, para a pessoa conseguir entender e superar isso, né? Porque realmente pode detonar a vida de alguém, né? Vou até te dar um exemplo, já que você falou do Oscar, de um diretor muito famoso, para quem curte cinema, que é o chamado narcisista encoberto, né? Porque existem dois tipos de narcisista, que é o grandioso e o encoberto, e é o Woody Allen. O Woody Allen, ele tem aquela imagem, né? Numa entrevista, ele passa uma imagem modesta, até de autodepreciação e tudo. Isso é para o público, né? Mas, na verdade, ele não é uma pessoa humilde, né? Ele teve aquele escândalo de relacionamento até com a filha adotiva, né? E com problemas com a esposa e tudo mais. Então, ele é um exemplo que a gente sempre vê de um narcisista encoberto, né? Mas se você for olhar bem ali na galera artista e tudo, a gente vê bastante gente, tá? Tá cheio por aí. Artista ou não. É porque o narcisista, ele tá sempre... Ele é um verdadeiro artista, né? Acho que começa por aí, né? Mas eu acho que é importante a gente falar que ele tá na busca de validação, de admiração, entendeu? Então, você vê que um artista, ele tá sempre também buscando isso. Então, é claro que ele... É que nem você dizer também que tem muito artista que é borderline, faz muito sentido, né? Essa junção de fatores, né? E quais são... Peraí, aliás, deixa eu reformular aqui. O que define, né, um narcisista, assim? Tipo, na psicologia aí, pegar as características, né, vamos dizer, na teoria, fulano se enquadra. Dando aulinha, vamos lá. O narcisismo é um transtorno de personalidade, tá? Assim como a gente tem transtorno de personalidade borderline, a gente tem o transtorno de personalidade narcisista. E é composto por um padrão duradouro. É sempre importante dizer que todo transtorno, porque, por exemplo, você pode ser
fazer uma apresentação e naquela tua apresentação que você deu tudo de você, você querer que as pessoas te aplaudem, dizer, pô, que legal, como tu é esperto, pô, tu mandou bem. Isso é uma coisa, tá? Isso faz parte do ser humano, é aquilo. Quando você tem um padrão comportamental repetitivo, persistente de alguma coisa, aí você pode ter um transtorno realmente, tá? Desenvolvido ao longo do tempo por causa de genética, por causa de fatores ambientais e por causa de fatores sociais. Então, o transtorno de personalidade narcisista, ele é um padrão duradouro e persistente de grandiosidade, entende? De fantasias, de comportamento de sucesso, de poder, fantasia de beleza, de inteligência, e é aquela necessidade de uma admiração muito grande e uma total falta de empatia com o sentimento do outro. O narcisista, ele busca um poder em relação ao outro, sabe? É um poder como motivação central do comportamento dele, tá? Nos seus comportamentos, nas suas interações sociais, nos seus relacionamentos, ele sempre vai tentar ter o domínio para ter a sensação de importância em relação ao outro, aos outros, entendeu? Então, essa seria a característica principal, essas características, né, principais do narcisista. Mas é sempre importante dizer que para uma pessoa ter um transtorno, tem que ser algum comportamento que persiste, tá? Não é uma coisa ou outra, assim, né? Porque em algum momento pode ser que todos nós sejamos narcisistas, tá? Sim, ser humano, né? Normal. E quais são os tipos, né, diferentes de narcisismo? Não sei se existe isso, assim. Isso, Se, os tipos... se é um tipo, é um padrão que cabe aí todo mundo. Não, olha, na psicologia é muito difícil a gente dizer que existe um padrão que cabe todo mundo. Eu acho que essa frase e a psicologia elas realmente não completam, né? Não dá match, vamos dizer assim. Os tipos de narcisista, segundo o DSM, que é o nosso compêndio de psiquiatria, né? E é usado para psicologia. O narcisismo ele pode ser o grandioso, que é voltado para o exibicionismo, ou o vulnerável, que é aquele que é encoberto, que eu até te dei o exemplo do Woody Allen, né? Um exemplo como narcisista grandioso, eu te diria, eu não sei se você viu uma série que tem no Netflix chamada Keep Sweet, que fala sobre um pastor da Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É um nome enorme, Não né? assisti a essa. Ali você tem um exemplo claro, que o pastor, né, que é o Warren Jeffs, você tem um exemplo muito claro de um narcisista grandioso, sabe? Com aquela visão infladíssima dele mesmo, que ele quer ser reverenciado pelas pessoas, sabe? Ele tem que ser o centro das atenções, né? Ele compartilha momentos grandiosos, ele fala com muito poder sobre as pessoas e o que ele está fazendo ali, entende? Então seriam esses assim, dois tipos. Só para quem, por exemplo, né, que nem eu não assistiu a série, mas pra gente acho que exemplificar, que fica assim mais claro, mas eu acho que geralmente tu nota assim pela conversa, né? Enfim, às vezes tu tá numa festa, num evento, é aquela pessoa que já precisa ter a necessidade de se exibir, né? Vamos dizer, de contar o famoso contar vantagem. É porque eu comprei um helicóptero, aquela coisa meio fora de contexto que às vezes nem é o assunto, né? Então Esse acho é o que dá para exibicionista. pegar assim um pouco, né? Isso. Sabe, você quer ver um exemplo muito claro? Sabe aquela pessoa que está na rede social e aí ela está postando assim, ó, viagens luxuosas, carros fantásticos, eventos que ela participa, muitas fotos dela mesma. Esse é o bem, claro, ele é o exibicionista, mas é aquilo que eu te falei, tá, Carol? Que a gente tem sempre que lembrar que para ser um transtorno é diferente do que a pessoa ser um narcisista. É claro que nos relacionamentos interpessoais, a pessoa que convive com o narcisista é a pessoa que mais sofre, tá? Porque o narcisista em si, ele vai sofrer quando ele tem aquela culpa de que ele fez alguma coisa que a pessoa não deu retorno grandioso para ele.
Aí ele vai até ter um sofrimentozinho assim, mas não por empatia, não. É porque ele errou e perdeu alguma coisa, entendeu? E não por muito tempo. Até eu Ah, tinha essa não. dúvida, assim, eles sofrem, porque eu acho que é um ser quase que sem É, sentimento. vamos botar a diferença aí entre o sofrimento e a culpa, né? Sofrimento é bem difícil, porque você perder o poder não vai te gerar sofrimento, vai te gerar aquela sensação estranha, que é uma coisa diferente, né? Tipo, mais uma É, frustração, assim, né? De, pô, exatamente, não uma tô mais frustração. conseguindo usar essa pessoa, manipular o que eu queria ali com Isso, ela, né? isso. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai entrar em outra situação, daqui a pouco ele vai buscar outra coisa, ou ele vai tentar buscar te manipular de novo para ele trazer de novo a tua sensação para cá, para ele continuar te controlando, entendeu? Então, é claro que tem muita gente que confunde o narcisista com o psicopata, né? Com aquele sociopata. São coisas Daí já é diferentes, um nível mais a hard. gente precisa separar, porque o psicopata também não teria empatia, né? O narcisista ele não tem, inclusive, um tratamento que a gente faz dentro da clínica com o narcisista é o desenvolvimento de empatia, né? De controle das próprias emoções, né? De autorregulação emocional, para que ele possa olhar para o outro de uma forma diferente, tá? Uhum. Então, é bem legal a gente poder separar essas coisas, porque no popular, né, acaba juntando ele, as pessoas, mas esse cara é um psicopata porque é um narcisista. Não, calma aí, calma, vamos devagar aí. Ele pode ser uma coisa sem ser a Psicopata é outra, entendeu? psicopata, né? Não vamos misturar aqui. Isso, exatamente. Mas tem um fiozinho ali, né? Que deixa aquela pulguinha atrás da orelha mesmo. É, e outra questão, Cíntia, é que a gente também, né, quando fala sobre isso aqui no canal, eu trago muito esse assunto. Já fui voluntária de um instituto aqui que a gente atendia vítimas de relacionamentos abusivos, principalmente mulheres, mas também homens e crianças. E quando fala também narcisismo, automaticamente a gente já pensa em relacionamentos amorosos, né? Com certeza. É, e aí acontece muito disso, assim, até é interessante, porque, por exemplo, eu estou fazendo um curso, estou lá num grupo que é sobre Uhum, desenvolvimento pessoal, tal, uhum, assim, tem vários assuntos que são abordados, mas às vezes é claro quando tu tá de fora e chega alguém, por exemplo, ontem uma moça fez uma pergunta assim: uhum, eu conheci uma pessoa, é que não é bem o que, tipo assim, não é aquela ideal que ela quer, né, com as características todas, mas é uma pessoa uhum, bacana, tal. Mas eu notei algumas coisas estranhas, assim, ela não chegou a comentar o quê, mas que já ficou no ar que tem um lance de tóxico ali, entendeu? uhum, E daí a professora foi explicando que é bom ela ficar alerta, porque é assim que começa, né? Ninguém vem com uma uhum. placa de relacionamento abusivo na cara, e são nas pequenas coisas que a gente tem que começar a se ligar. Então, queria saber, e depois vira toda aquela bola de neve que a gente sabe, e a pessoa às vezes não consegue mais nem sair do relacionamento, né? Então a Uhum. gente alertou ela assim, de tipo, não, se tu já tá vendo coisa no começo, nem começa, né? Já corre daí. Uhum. Como que a gente pode identificar sinais de relacionamento com um narcisista, que daí Uhum. é ainda aquela pessoa, né? Que Uhum. nem tu falou que vai chegar, vai fazer de tudo para agradar e conquistar, né? Tem todo esse lance da conquista também e só vai revelar os Uhum. defeitos Uhum. lá na frente, mas acho que é diferente de um relacionamento que, óbvio, as pessoas não são perfeitas, vão ter pontos negativos e Com positivos, certeza. porém o narcisista, como é um transtorno, começa a sufocar aquela outra pessoa, né? E aí Uhum. eu queria saber como que identifica que a pessoa é narcisista e que isso aí a longo prazo vai dar ruim. Vamos lá, vamos falar sobre algumas coisas que você falou. Vamos falar das mulheres? Vamos falar das mulheres, né? Vamos! Vamos lá, a gente está aqui no mês da mulher, né? Vamos falar das mulheres falando sobre uma coisa. Para começo de conversa, mulheres, escutem os seus instintos. Quando você entra num relacionamento que você já começa a perceber algumas coisas que não estão legais, escute o que o seu coração está te dizendo para você. Escute o que a tua cabecinha está dizendo para você, o que seus pensamentos estão te lembrando. Porque a gente sempre tem aquela de que não é por acaso que você não vai com a cara de uma pessoa ou que você não gosta dela. Alguma coisa aconteceu no teu passado que te faz lembrar que essa pessoa tem um comportamento parecido e que te faz lembrar de alguma coisa que está ali te avisando, olha, sai fora.
entendeu? Vaza dessa parada. As pessoas precisavam ouvir mais a sua intuição, né? Vamos dizer assim, né? Engraçado um Com analista do certeza. comportamento falar isso, mas na verdade a intuição é só um reforço de alguma coisa que a gente aprendeu há algum tempo, sabe? E por isso que você vê isso de novo, então você deveria ouvir mais quando você está falando para você mesmo, olha, sai dessa, né? É claro que hoje existe, Carol, muito daquilo que tudo é violência, tudo é não sei o quê. Por quê? Porque existia uma necessidade social dessa construção para que as mulheres fossem defendidas de alguma forma, né? Porque a sociedade ainda é muito machista, a gente ainda vive com isso. Eu não estou aqui levantando bandeira para feminismo, tá? Estou falando para Sim, ti só que são verdades que a gente enfrenta como mulher, né? Coisas de que para a gente sair à noite sozinha é muito mais perigoso do que para um homem. Esses são fatos da vida, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso tudo para que a gente não problematize tudo. Porém, a gente precisa ouvir os nossos instintos, tá? Aí você me pergunta quais são os sinais, mais ou menos, de um relacionamento com um narcisista, né? Como a gente falou, que as pessoas precisam prestar atenção para manipulação emocional. É, aquilo de que. Sabe outra coisa, quer ver? A crítica constante. Nossa, mas essa roupa em você não tá legal. Poxa, mas esse teu cabelo tá assim, pô, prende esse cabelo. Ai, nossa, essa pancinha tua. Sabe? Aquela coisa de que você acaba sempre criticando de uma forma ruim, negativa a pessoa. Não tem reciprocidade nenhuma de sentimento por causa da falta de empatia. Então, existe isso, né, também. É, a pessoa que nunca assume responsabilidade com os próprios erros. Nunca, porque ela nunca tá errada, né? Ela tá sempre certa, ela é grandiosa, ela nunca tá errada, né? E aquela coisa, o que que você acha? Você não acha? Eu sou aquilo, né? Porque eu tenho um carro tal, porque eu sou assim, porque eu me formei na faculdade tal, porque eu dava aula, é aquela validação eterna, né? Então, uhum. são muito claros, acaba sendo muito claro os sinais, né? Os sinais do narcisista dentro de um relacionamento afetivo, tá? O que é muito interessante, Carol, falar é o seguinte: o narcisista ele geralmente se envolve com quem tem transtorno borderline. O que é interessante, porque o borderline ele é muito impulsivo, ele é muito carente, né, na lado afetivo. E o narcisista ele vai e ele Se aproveita, alimenta. se alimenta e se aproveita disso. E um fica ali completando o outro, não é legal. Uhum, uhum. E até, Cíntia, comentasse, oi Ana, boa noite, bem-vinda. É, tipo, nessa questão assim, um pouco mais de comportamento, às vezes coisa física, mas às vezes também tem aquilo, né, de não validar, né, o parceiro, por exemplo. Ah, qualquer ideia que tu vai dar, ah, não, isso aí não vai dar certo, ah, tu é uma burra, né? É, Ah, não adianta, a pessoa sabe que vai é. dar errado, nunca encoraja a pessoa também, né? Não, exatamente, porque ele precisa se validar, mas ele, para manter o controle e o poder sobre o outro, ele invalida o outro. Por isso que é tão difícil, inclusive, com pais e mães que são narcisistas. Por quê? Porque você simplesmente você invalida tudo aquilo que a criatura faz, sabe? Então é muito complicado, porque essa pessoinha, coitada, vai crescer de uma forma que, nossa, ela nunca é boa para nada, ela nunca é Nada do que segura tu para faz é nada, certo. nada tá Uhum, certo, né? E é aquilo, porque é assim que ele vai manter o controle, né? Então a uhum, gente tem que ficar bem alerta com isso, tá? uhum. E quais são os desafios comuns enfrentados por quem convive, né, com um Ah, narcisista, que nem a gente falou ali aham. desse menino que o pai né? Quais as Vamos lá. situações, assim? Tenho casos de maridos narcisistas que acabavam com a feminilidade da esposa, faziam com que ela se sentisse assim, né? O homem da relação de uma forma patética, porque era só para você controlar alguma coisa, porque esse cara não conseguia lidar com algo dentro dele, né? E tudo mais. Então, existe, sim, a baixa autoestima da pessoa que vai, né, no chão, porque ela é reforçada diariamente a se olhar de forma crítica e negativa, então ela não consegue desenvolver uma autoestima, né?
uma confusão emocional muito grande, porque tudo que ela pensa está errado, tudo que ela faz está errado, então ela não é boa o suficiente, então essa pessoa não consegue ter um equilíbrio emocional, né? Ela está sempre em constante confusão. Tende a ter um isolamento social, porque como ela é sempre ruim, como ela é sempre negativa, como ela nunca é boa o suficiente, então ela começa a compartilhar isso para as outras pessoas, então ela sai e vai se isolando do mundo, né? Para ela, como autodefesa, né? E perdendo muito a sua identidade. Isso é uma característica muito forte nas pessoas que são criadas ou que convivem com narcisistas, tá? Uhum. E uma dificuldade absurda de estabelecer limites saudáveis. Então você começa a buscar em outras pessoas relacionamentos que venham a te validar, e aí você, sabe, porque você nunca é bom o suficiente, então qualquer coisa que venha para você tá bom. Já que eu não sou bom, Aí é então qualquer aquela coisa que coisa, né? venha pra mim. Alguém te chamou, te deu um elogio, ai, bonita, pronto, a pessoa já tá apaixonada porque é muito carente, né? Porque você se torna uma pessoa extremamente vulnerável Uhum, ao outro, né? Porque lembra que você perdeu a identidade? Por que é uhum, fácil um narcisista se relacionar com um border? Porque o border, ele tem isso da personalidade dele, tá sempre aquela vulnerabilidade, né? Então, o border, ele vai se adequando à pessoa com quem ele está se relacionando. E aí é uma perda, ele não sabe direito quem ele é, então ele tem essa perda de identidade, então é fácil para o narcisista manipular. E, e isso é um desafio muito grande para quem convive com o narcisista. Tá? uhum. Bom, agora passando também do relacionamento amoroso. Boa noite, Aline, bem-vinda. Oi, Gente, se alguém Aline. tiver perguntas e dúvidas aí também, tá? Porque eu sei que o assunto é complexo, escreve aí pra gente. Saindo um pouquinho dos relacionamentos amorosos, também tem narcisistas no ambiente de trabalho, né? Que muita gente também às vezes não se dá conta. Aí, como Perfeito. tu falasse, né? Às vezes fazer uma apresentação, ter ali um momento de, nossa, sei lá, bateu a meta, arrasou, são coisas que fazem parte da vida, né? De qualquer profissional. Agora, Perfeito. quais as estratégias também para lidar com o narcisista no ambiente de trabalho, que só ele sabe, tudo ele faz, ele invalida a ideia dos outros, se é Exatamente. chefe da equipe, ou até se apropria, às vezes, da ideia da equipe, ou, né, até hoje, graças a Deus, já mudou aí um pouco essa questão de também, né, atenção com as mulheres dentro das empresas, Uhum. ou, por exemplo, essa questão, né, um pouco, né, de também não fazer bullying com as pessoas, Uhum. mas a gente sabe que, como tu falasse, a sociedade é machista e acontece em todo lugar. Uhum. Então, queria que tu falasse um pouquinho sobre isso É, no ambiente de trabalho, como saber que a pessoa é independente também se é chefe ou não. a gente precisa separar, e é importante, né, Carol, porque nós somos mulheres, é importante separar o machismo do controle de um chefe narcisista, né? Uhum, uhum. Existe aquele colega Isso, que vem. que a gente tava falando, já juntei tudo Não, aqui. perfeito, perfeito, mas a gente vai englobar isso tudo aqui. Uhum. Porque é só porque são estratégias diferentes para lidar, né? A mulher até como uma postura pessoal que ela deve ter para defender, para se defender mesmo. As mulheres precisam aprender que elas têm que ter uma postura para se defender desse mundo louco que a gente está, né? Que a gente vive, ou que E sempre até só vivemos, deixa né? eu Vamos combinar. corrigir aqui, Cíntia, né? Porque a gente Hum, tem já esse viés de que a chefe é homem, mas é. também tem mulher Era narcisista, isso né? que Então já eu ia pode falar falar. disso. Exatamente, a gente precisa separar isso porque as mulheres tendem muito a achar que não existe numa relação feminina com feminina o narcisismo. Muito pelo contrário, nós temos, se você parar para pensar e olhar, você vai descobrir que você tem várias amigas narcisistas, entendeu? E eu também, né? E tudo. Eu tenho amigas narcisistas controladas e tenho completamente descontroladas aí que passam por cima e não se preocupam muito não, tá? No trabalho, é importante você estabelecer limites claros. As mulheres precisam aprender a ter postura
deixando limites claros para as outras pessoas. Tem muita mulher que é muito boazinha, né? Aquela mulher fofa. Até uma mulher que foi criada por um narcisista, ela vai ser fofa, porque ela precisa, Tem né? que ficar só sorrindo, mostrando É, os dentes e dizendo amém, né? exatamente. Não, querida, mantenha limites, dê limites, diga não. Eu lembro que tinha um paciente que eu falava para ele assim: olha, vamos começar colocando um limite. Levanta a tua mão e fala assim: pode parar. Entendeu? Então já coloca o limite certo entre você e a outra pessoa. Isso é uma estratégia simples. Não deixa a pessoa ter a importância que a gente dá para ela. Ela avança o quanto a gente deixa. Defenda-se. Não permita certos avanços. Não permita certos avanços de limites, de posição e de postura. Entende? Isso cabe a você mesma, né? A nós aprendemos a fazer isso, tá? Isso não é Uhum, responsabilidade do outro, é nossa, tá? uhum. Vamos lá. Mantenha registros de comunicação. Isso é uma coisa legal para fazer, porque com esses registros de comunicação, você prova o avanço da pessoa de abuso de qualquer tipo de coisa de trabalho. Então, para todo tipo de relacionamento profissional, a gente deveria manter registros de comunicação. E eu acho muito interessante esse tipo de estratégia que a gente ensina na clínica para as pessoas que são vítimas de narcisistas, né? Porque você tem algo ali, o WhatsApp, ele é um registro jurídico hoje em dia, né? Então, essas coisas são muito interessantes, tá? Sempre buscar um apoio em colegas e superiores. Vai vendo quem à tua volta pode servir como tua rede de apoio mesmo, né? É importante isso, né? Vai fazer terapia. Vai fazer terapia, porque a terapia individual, ela te ajuda a se fortalecer. Se você está passando. E detalhe, gente, terapia, ela é um projeto, ela tem começo, meio e fim. Ela não precisa durar a vida inteira, não, apesar de ter gente que faz terapia a vida inteira. E tudo bem, né? Cada um que sabe de si. Tem que tomar cuidado com a terapia de muleta, mas é importante você fazer uma terapia quando você está passando por algum problema que você não sabe resolver, porque a terapia é exatamente para isso, é para te ajudar com isso, é para te ajudar a se desenvolver, é para te ajudar a se fortalecer, né? E buscar sempre suporte das pessoas, tá? Então, eu acho que essas estratégias são simples e bem concretas para você usar no seu dia a dia no trabalho, tá? Uhum. Mantenha o limite, É, muito importante. uhum. Não sei se quanto ao trabalho tens mais alguma consideração? Ou Não. seria Uhum. isso? Tá. Eu já vi, né? Já li muito, já assisti vídeos também, que nem eu falei, já estava pesquisando sobre o Uhum. assunto. E aí, uma estratégia que dão, que não só para trabalho, mas que funciona com narcisista, quero que tu confirme aí se funciona, é porque como ele tem essa necessidade da validação, de chamar atenção, de conseguir o que ele quer com aquela pessoa, por Uhum. exemplo, uma coisa que eles detestam e que funciona, daí é tu, tipo, ele uma parede branca aqui, que nem essa aqui que eu tô, mesma coisa, né? Aham. Tu meio que dá aquela ignorada até, É. que nem tu falou, tu não tá tendo a reação que ele espera, Quando você então aquilo coloca Quando você coloca os mexe um pouco. limites, é exatamente isso. O que acontece? Dentro da análise do comportamento, né, a gente fala que todo comportamento, para se manter, ele precisa ser reforçado, certo? Você sempre tem o ambiente, que somos nós, são os outros, é o lugar que você está, é a música que você está ouvindo. Tudo isso vai reforçar o comportamento de uma pessoa de acordo com o que ela faz, tá? Estamos falando do outro em relação a você. Quando você dá atenção para uma pessoa vitimista, ela mantém o comportamento vitimista, né? Quando você reforça o comportamento dela. E você pode reforçar de várias maneiras, ouvindo, se preocupando. E a mesma coisa com o narcisista. Quando ele está lá com as grandiosidades dele, quando ele está lá. É porque é muito difícil, quando você está sendo invalidado, você conseguir simplesmente ignorar a pessoa. Entende? Por isso que as estratégias elas têm Sim, que ser sim. mais concretas do que simplesmente ignorar aquilo, porque não é tão simples. Como é que você vai falar para uma criança para ignorar quando o pai está fazendo isso com ela? É difícil, né? Porque né, é Uhum. complicado. Então, para você conseguir cortar uma cadeia de comportamento narcísica, você precisa ter estratégias próprias mesmo. Por isso, o limite, você simplesmente, quando a pessoa está falando, você tentar fazer aquilo que você, né? Uhum. E não reforçar o comportamento, porque senão piora Uhum. mesmo, tá? Uhum. É, muito bom. E
Queria, Cíntia, saber se tens alguma história ali que já atendesse algum. é, Agora me fugiu a palavra, algum caso Uhum. de superação, né? Claro, sem citar nomes, tudo mais, de alguém que lidava com narcisista e que com a terapia Tá. conseguiu, né? Além de enxergar, começar a se valorizar, trabalhar a imagem, superar isso. Sim. Então, eu vou trazer esse caso que eu te falei, que apesar de eu ter autorização dele para falar, eu não vou citar o nome, né? Eu tenho mais de uma pessoa, mas eu acho que o dele é um caso que eu brinco sempre que é um grande caso de sucesso, porque ele foi criado por um pai narcisista e uma mãe borderline, e você vê claramente o comportamento desses pais. Então, ele cresce nesse ambiente muito tóxico e invalidante, tá? A ponto dele passar por problemas na adolescência gravíssimos de falta de identidade, de tentar ter uma vida, inclusive sexual, muito ampla para tentar descobrir quem ele é. Se envolver com drogas, com bebida, com comportamentos autodestrutivos. Então, você vê que é bem claro, porque esse pai ele invalidava ele o tempo todo e essa mãe jamais o protegia. E ele foi para o fundo do poço, ele destruiu a vida aos 18, 19 anos de idade, ele estava morando na rua sem ter para onde ir. E hoje, aos 23 anos, depois de 2 anos de terapia, ele é um cara que faz faculdade de psicologia, ele é um cara que largou todas as drogas e bebida, é um cara que estuda muito, é um cara focado, que trabalha, ganha, se sustenta, mora sozinho. É, ele é o que eu digo, é o exemplo de que é difícil pra caramba, mas que quando você pega as rédeas da tua vida, olha para trás e aprende com o que você passou, sem se lamentar, você vai longe, tá? Nossa, e bota força de vontade nisso, né? Que Muita história força de incrível. vontade. É uma história de superação. Uhum. Deixa eu te perguntar aqui, ó, a dúvida da Ana, que é terapeuta também, mandou aqui pra gente. O narcisismo é hereditário? Digo, crianças pequenas podem apresentar esse comportamento desde criança? Vai que a filha do narcisista já nasce narcisista, né? Ali com os traços. Vamos lá. Oi, Ana, tudo bem? Prazer em te conhecer. Olha só, Ana, vamos lá. Todo desenvolvimento comportamental, ele depende de três fatores. Os fatores genéticos, os fatores pessoais que a pessoa está passando e os fatores sociais. É claro que o ambiente que essa pessoa vive, essa criança vive, ela vai reforçar certos tipos de comportamento. Então, uma criança que é criada por um narcisista, ela vai desenvolver comportamentos ou parecidos ou completamente diferentes, porque ela vai ser reforçada a isso tudo, tá? Então, ninguém vai começar a ser narcisista do nada. Ela não é aquilo de que, como levantam mesmo, né, o lance do autismo, dizendo que o autismo é hereditário mesmo, etc. Não, narcisismo não é. Ele é um desenvolvimento e você vai estruturar realmente um transtorno de personalidade narcisista depois dos 25 anos de idade, tá? Lá entre os 20 e poucos até os 25 anos você começa a estruturar. É um diagnóstico muito que demora, é muito longo para a gente fazer, porque você precisa observar muito esse comportamento. Então, dizer que criança pequena apresenta comportamento é um pouco pesado, né? Porque essa criança ela pode ser reforçada, se achar demais, isso, aquilo, mas não necessariamente ela vai desenvolver um comportamento narcisista depois, entendeu? Então, não, a gente não pode dizer que apresenta esse comportamento desde criança, tá? Você pode ter numa criança traços de comportamento e vai depender daquilo tudo que eu já falei, entendeu? Mas dizer que uma criança é narcisista, não, tá? Uhum. Mas muito boa pergunta. Obrigada, Ana. Cíntia, e como a psicologia pode ser uma ferramenta poderosa também Tá, nesses vou casos? só responder aqui o que a Ana
acabou de perguntar aqui, pode ser mau comportamento só ser dominador e controlador? Pode ser mau comportamento. Aí você tem que dar uma olhada, Ana, no papai e na mamãe dessa criancinha, sabe? Porque como é que a gente faz? Como é que a gente avalia uma criança? Você avalia a criança quando você olha bem para os pais dela, né? E aí você vai ver geralmente que isso o meu filho me domina, ele tem transtorno opositor. Vamos devagar aí, vamos dar uma olhada nesses pais também, tá? Oi, Adina. Nossa, quanto tempo. Aham. Cíntia, e como que a terapia, né, que nem tu falasse ali desse caso do rapaz que se recuperou, mas enfim, até para quem está passando a situação, né, às vezes ainda não sabe que convive, que está se relacionando com um narcisista, mas como a psicologia pode ser uma ferramenta poderosa aí nesses casos. Olha, a psicoterapia, ela é uma ferramenta poderosa para todos os casos, tá? Vamos lá. Adoro, recomendo para todos. Eu também. Para todos que querem, não para todos que precisam, tá? Porque não adianta você precisar e não querer. Infelizmente, às vezes a gente é aquilo, faça para conviver com quem não faz, né? Deixa eu só ler aqui, olha. Conheci uma pessoa com essas características, fica insuportável conviver. Por que essas pessoas alcançam eventualmente o sucesso? E outra, isso tem cura? Não. O transtorno não tem cura, ele tem controle se a pessoa quiser muito. E é muito fácil essas pessoas alcançarem o sucesso, tá? Porque são pessoas que, como a gente estava falando, elas se autovalidam tanto que elas passam para os outros coisas muito boas, elas são muito compenetradas, elas querem ser grandes, elas querem trabalhar muito, elas querem ser, né? E tudo. Então elas alcançam o evento, alcançam o sucesso, sim. O problema é que na vida pessoal elas são quebradinhas, tá? Elas são bem. Caos. Elas são um caos, tá? Mas vamos lá, qual foi a pergunta que você me fez? O papel da psicoterapia, né, como ferramenta. Eu vou voltar aí na tua pergunta, mas só aproveitando aqui, obrigada, Alexandre, também pela pergunta, fica insuportável conviver realmente. Queria comentar aqui, porque também tem isso, né? Como eles são narcisistas, eles passam por cima do que for também para alcançar o sucesso, né? Exatamente, eles passam por cima do outro. Por quê, Carol? Porque o outro, ele não existe para eles. Não existe. O outro é só um meio para um fim, entendeu? E quando você, por exemplo, vamos lá. Por que tantos narcisistas são grandes empresários ou grandes chefes de empresas, etc? Porque é fácil passar por cima dos outros para chegar em qualquer lugar, entendeu? Então, como eu preciso do poder e eu lido bem com esse poder, eu lido bem com a manipulação, eu manipulo o outro até para você gostar do que eu estou falando. E mentem descaradamente, sim, não tem pudor na mentira, porque eles não estão preocupados com a mentira, eles não estão preocupados que o outro está se machucando. Eles estão preocupados no que eles podem validar dos sentimentos deles de grandiosidade, tá? É sempre importante lembrar isso. A validação é autovalidação, fala. E, Alexandre, obrigada aí pelo comentário que lembrasse um que eu queria fazer. Até esqueci a palavra, Cíntia, mas tem uma expressão que usa quando a pessoa também fica... Tudo que tu fala, ela distorce, né? Ou ela te fez mal, que acho que é muito característica dos narcisistas. Por exemplo, ontem... Vamos dar um exemplo bem tosco aqui para ficar claro. Mas ontem eu falei assim... Ai, Cíntia, nossa, não gostei do teu último atendimento, né? Aí daqui a pouco tu vem falar, ai, Carol, né? Falasse pra mim, comentasse que, né, meu atendimento não tá bom, não sei o quê. Daí eu vou dizer, não foi isso que eu falei. Sabe, aí já dá aquela distorcida. Isso também é uma característica muito deles, porque faz parte dessa manipulação, né? Uma coisa mais prática. Que a gente estava falando que para ele se validar, ele invalida o outro. A Adriana usou aqui uma frase muito interessante. Ela colocou: o outro é a presa. O outro é a presa dessa pessoa que é aquela fera que vai te dominar, entendeu? Lembra do domínio? E aí, como é que ele te domina? Te invalidando, te colocando para baixo, né? Te despersonalizando, né? Então você fica
bem vulnerável àquele domínio. Por isso que eu te contei os negócios de que um borderline, ele é muito volúvel para ser na mão de um narcisista. Por isso que eles acabam ficando tanto tempo juntos, né? Que é bom para os dois ali, né, nisso. Entendi. Bom, agora voltando aqui para a nossa pergunta, como que a psicologia, né, pode ser uma ferramenta aí para esses casos? Então, a psicoterapia ela vai te ajudar a você entender, inclusive, qual é a funcionalidade do teu comportamento de aceitar a manipulação do outro. Ela te ajuda a se fortalecer sempre para a sua vida, a entender por que que você se relaciona com esse tipo de pessoa e como que você desenvolve habilidades de enfrentamento saudáveis para esse relacionamento com essa pessoa, entendeu? Seja no trabalho, seja na tua vida pessoal. A psicoterapia, ela te ajuda a desenvolver e fortalecer a tua autoestima, né? A entender os teus próprios padrões de comportamentos e padrões disfuncionais, para que você modifique isso e pare de ser tão vulnerável na mão dos outros. Então, a psicoterapia, ela é uma arma extremamente poderosa para lidar com qualquer coisa, né, na vida. Uhum. E uma curiosidade agora, eu falasse que o narcisista sempre não, mas geralmente se relaciona ali com quem tem borderline. E narcisista se relaciona com narcisista ou daí não Não, não consegue porque é tem muito? como. Não tem como. Pô, você já imaginou um narcisista com outro? Gente, que Nossa! loucura! Se um é Meu insuportável, Deus. imagina dois. Não, vai ser assim, aquela invalidação total e aquela coisa assim. Eu acho que eles podem até ficar um tempinho juntos, mas quando eles descobrirem que é uma eterna competição de quem é o melhor, o melhor, o mais bonito, o mais gostoso, e o mais grandioso, e o mais não sei o quê, não vai dar certo Ali a nunca. Adriana botou Entendeu? nunca kkk. Mas acho que por isso que às vezes tem relacionamento tão rápido, né? Então os dois são. É. Isso é uma coisa, né? Aquelas pessoas que estão sempre trocando de relacionamento, sempre trocando de cara, dá uma olhada para ver qual é o problema dessa pessoa, né? É isso aí, Adriana, eles se matam mesmo, porque não dá, é uma disputa muito grande. Um vai ter que sempre ser melhor que o outro, não vai rolar, né? Sim. E quais conselhos, Cíntia, né, para quem está lidando, independente do ambiente aí, ou da situação, que convive com um narcisista, né, para além da terapia, lógico, mas o que fazer, né, para viver melhor? Olha, aquilo, né? Se o conselho fosse dado, se fosse bom, a gente não dava, né? A gente vendia. Mas vamos lá. É, Eu acho que vocês, todas mulheres, precisam priorizar sempre o bem-estar pessoal de vocês. Sempre. Sempre escutem aquele instintozinho que foi aquilo que a gente já conversou antes, porque ele não vem à toa. Busca ajuda profissional quando for necessário, tá? Lembre-se sempre que vocês merecem amor e respeito genuíno. Não achem, mães, que os filhos podem ser narcisistas com vocês e vocês podem ir lá baixar a mão para eles e dizer, ai, que lindo filhinho, etc. Filhas, filhos, não achem que seus pais podem ser e que vocês têm que dizer amém para tudo. Não é assim. Busquem cultivar um relacionamento gratificante, sem perder a tua personalidade. Quem é você? Descobre primeiro quem você é como pessoa, antes de você se relacionar com outra pessoa. Entendeu? Porque ninguém no mundo é mais importante do que você mesmo. Então, aprenda quem você é, descubra-se primeiro, depois vai se relacionar com outros, para que você Uhum. saiba se proteger. Nossa, Esses seriam os maravilhosa. meus conselhos, tá? Acho que não tem recado melhor aqui para as mulheres, especialmente nesse mês da mulher. Eu ficaria aqui até amanhã, Cíntia, falando sobre isso. Adoro. Ai, que Tenho muitas bom. dúvidas. Obrigada aqui pela tua participação, mas só antes da gente terminar, até estava escutando um vídeo antes da live, que é um outro curso que eu estou fazendo, e ele é mais voltado para a espiritualidade. Mas aí, engraçado que hoje ele comentou, olha o Rick aí, oi mãe. Oi, filhote. Lindinho. Ele estava falando sobre relacionamentos tóxicos, né? E assim, justamente isso, né? Como Uhum. estava falando, colocar limite de não dizer amém para tudo, porque a gente às vezes também tá no meio e não percebe.
E aí, ele deu algumas dicas assim, né? Por exemplo, assim, o que, né, começa a ser tóxico, que nem aquele controle excessivo. Tu tem que dar Uhum. satisfação se tu tô indo na padaria comprar um pão, sabe? Não é só nem a invalidação, é como se tu realmente estivesse com um GPS ali controlando a tua vida, né? Uhum. Então, são sinais, assim, são alertas, né, que Nesse ligam que caso, a são gente... sinais gritantes, né? É, Porque você vai é. começando a se anular completamente como pessoa, porque você não vai poder fazer nada sem essa pessoa dizer amém. É, Uhum. é aquilo que a gente Afasta dos falou. amigos, né? Uhum, Tipo, uhum. vai ali fazendo aquele. O Como se fala? isolamento social é muito característico de pessoas que convivem com narcisistas. Lembra da invalidação? Pois é, Sim. tá? Até porque eu acho que um medo deles é de tipo, vai que comenta, né? Que Não, não vai tá que me bom, que a compara, né? relação é assim, né? Que o outro aconselha, eu acho que fulano tem problema, né? Que me Então ele já. compara com o outro. Vai que me Uhum, compara, Carol, com o outro que vai dizer que o outro é melhor do que eu. Ou que a uhum, outra é melhor que eu, sabe? Porque não se enganem, uhum. tá, mulheres? Tem muita mulher narcisista. É. Muita, muita, muita. Com suas amigas, abra o olho, porque suas amigas também, colegas de trabalho, vão estar te desvalorizando muitas vezes. Ou pior, vão te dizer assim, ai, como você é legal, como você é boa no que você faz, que ótimo. Nossa, eu adorei. Mas não vão estar ali participando contigo, não vão estar Mas curtindo a com você. primeira puxada de E tapete na que puder, primeira tá ali. puxadinha que puder, ela vai estar ali, ó, puxando você. Ai, e esqueci agora de comentar esse negócio também Hum, que eu queria dizer da comparação, mas hum. ai, enfim, fugiu. Obrigada, gente, por todo mundo aí que entrou. Não esqueçam de seguir a Cíntia também, né? Para quem tiver interessado aí no assunto, manda também mais perguntas lá para ela, que tenho certeza Claro, pode responder o pessoal, né, Cíntia? lógico, posso sim. Eu adoro responder perguntas. E a live vai ficar salva aqui no Instagram, então quem não conseguiu assistir tudo também confere aqui depois no perfil e no canal do YouTube. Compartilhem aí, porque com certeza as pessoas têm que, né, precisam estar informadas aí para viver melhor e ter relacionamentos mais saudáveis, né? É isso Muito aí. obrigada pela tua participação, Cíntia. Obrigada, pessoal. Obrigada por vocês terem entrado, ficarem aqui com a gente. Qualquer coisa é só mandar perguntas que a gente responde aqui, tá bom? Um beijo. Imagina, beijão, boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau.